Alguma coisa até agora? Temos agora aqui isto que eu vos estou a mostrar. Chama-se a cadeia de sobrevivência do afogamento. Tá? Não é mais que uma cadeia de ações que são interligadas e interdependentes que nós devemos ter para sobreviver. Aí está, como o próprio nome indica, uma situação de afogamento. Está bem? Uma situação potencial de afogamento. O primeiro L de todos, como é claro, como é óbvio, é a prevenção. Não é? As regras de segurança que nós temos na escola, aquilo que nós falámos no início, ter uma boa preparação física, saber nadar, conhecer bem o contexto, coisas desse género. A nível comunitário, por exemplo, os programas de natação gratuitos para as crianças mais pequeninas, coisas desse género, ensinar suporte básico de vida como estratégia de prevenção secundária. E depois temos um L que já diz respeito à fase de ação, ou seja, quando já aconteceu um acidente, nós temos que fazer primeiro é reconhecer que esse acidente efetivamente está a ocorrer, não é? Para quê? Para nós podermos chamar ajuda, ligar 112, chamar o Nada Salvador, ou nós próprios, se nós apenas e só, se nós sentirmos que temos condições para isso, irmos ajudar essa pessoa. Qual é que é o passo seguinte? Providenciar um dispositivo de flutuação. Dar a nossa prancha à pessoa, não é? Dar uma boia de torpedo, no caso do Nada Salvador, coisas deste género. Aqui é para prevenir que as vias aéreas submerjam. Não é? Qual é que era a definição de afogamento? A expiração de líquido. Ou seja, a nossa prioridade é ter a superfície, as vias aéreas sempre fora da água para que isso não ocorra. Está bem? Não é mais do que este momento em que damos a flutuação à pessoa, é o momento em que o processo de afogamento é realmente quebrado. A pessoa deixa de potencialmente aspirar água, sim. Depois devemos remover a pessoa, não é? Uma vez que ela já está estável, possivelmente já descansou um bocadinho, remover a pessoa da água. Com a nossa prancha, com a boia de torpedo do Nada Salvador, no caso de ter sido um nadador aí, e fazemos só, como eu estava a dizer, depois da situação estar estável. Se eu vir que realmente que nós consigo tirar a pessoa da água sem acontecer algo mais grave durante esse processo. Se eu vir, por exemplo, que estão ondas demasiado grandes e que eu vou perder a pessoa, o que é que eu devo fazer? Imaginem alguém que está no agueiro. Eu fui tirar a pessoa do agueiro, mas eu não posso voltar por trás com a pessoa no agueiro. Tenho que dar a volta para voltar para a praia com a pessoa na prancha, através da zona de arrebentação, não é? Para as zonas me ajudarem a chegar à praia. Se as zonas estão demasiado grandes, e a pessoa está mesmo com um nível de consciência assim um bocadinho, assim fraquinho, eu penso que se for pela zona de arrebentação, que a pessoa possivelmente pode cair da prancha e pode se perder. Qual é que é a opção que eu tenho aqui? Pedir ajuda a alguém que esteja por perto, talvez. Ou pedir ajuda a outro surfista, ou nadador Salvador que esteja na praia, sim. E esperar que, por exemplo, num caso extremo, que alguém ligue a uma estação de salva-vidas do ISN, ligue 112 e que essa chamada de emergência seja remetida para uma estação de salva-vidas, no caso extremo. Não é? Sabem qual é que é o sinal de segunda ajuda, de ajuda para ligar 112? Não? Okay, braço no ar, vocês não conseguem ver o meu braço, e movimentos circulares assim à volta, está bem? Ok. Qualquer nadador Salvador que esteja na praia ou pessoa que tenha formação nesta área deve compreender este sinal. E ao compreender este sinal sabe que tem que ligar 112 porque a situação está complicada. Normalmente é porque há uma vítima que está inconsciente. Tá? Depois de retirar na água, temos que providenciar muitas vezes outro tipo de tratamento à pessoa. Às vezes tentar reanimá-la, outras vezes esperar apenas que, no caso de estarem conscientes, que chegue e de ser necessário transportar para o hospital que chegue ajuda diferenciada, como por exemplo os bombeiros ou a Cruz Vermelha, sim, e tentar acompanhar a pessoa o melhor que conseguirmos. Basicamente, o que eu quero que vocês retirem daqui é que estes elos esta cadeia só funciona se todos os elos existirem. Okay?
e estiverem a trabalhar de forma interligada uns com os outros. Não me vale nada eu ser muito boa nadadora e ter os meios corretos para providenciar alguém se eu não sei reconhecer que alguém está em stress e está a precisar de ajuda, não é? Também não vale a pena eu ter um sistema de saúde, um sistema integrado de emergência médica muito bom, se eu nunca faço prevenção, se eu não sei nadar, se eu não sei suporte básico de vida e se eu não tenho meio de ajudar outras pessoas, certo? Para nós, cidadãos comuns, digamos assim, o em que nos devemos focar sempre mais é o da prevenção. É aqui que nós, por exemplo, na escola de surf apostamos muito e depois, então, depois de termos apostado muito aqui, começamos a trabalhar os outros elos, como é o caso daquelas ações que fazemos com salvamento aquático, de vez em quando com os alunos mais avançados e de nível intermédio. Tá? Estamos com menos 1 minuto outra vez. Ok. Eu queria acabar isto à 1 no máximo, mas já não... Acho que não vai ser possível. Sobre o afogamento só temos mais 2 coisinhas para falar. Ok. Vamos falar aqui da diferente realidade que existe a nível mundial, europeu e a nível nacional. Não está o ecrã. Não está o... Não está partilhado. Não. Obrigada. Tá. Nós, em termos de prevenção de afogamento, já fizemos um percurso muito bom. Há que ressalvar isto antes de tudo, não é? Nós, nos anos 90, tínhamos uma prevalência de afogamento de 500 mil mortes, afogamentos fatais por ano. Ou seja, era uma prevalência que era superior às mortes decorrentes da guerra e de infecções por HIV. Ou seja, isto era um assunto muito sério. Infelizmente, até à data não era tratado como tal. Não é? Nós, nos anos 90, tínhamos, como eu já disse, 500 mil de pessoas a morrer com a causa sendo o afogamento. Na Europa era e continua a ser a segunda causa de morte acidental nas crianças, era só ultrapassada pelos acidentes rodoviários. Existia uma grande discrepância naquilo que continua a existir na realidade dos países desenvolvidos em comparação com os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Atualmente, mais de 90% dos afogamentos fatais ocorre precisamente em países subdesenvolvidos. Atualmente, temos uma prevalência de cerca de 372 mil mortes, ou seja, afogamentos fatais todos os anos, não é? Em que mais de 500 crianças morrem afogadas por dia, se nós dividirmos em termos de prevalência nas crianças em dias, e os homens têm, a nível mundial, o dobro de probabilidade de se afogarem do que as mulheres. Isto porquê? Conseguem perceber porquê? Porquê é que os homens se afogam mais que as mulheres? Mais aventureiros. Há mais homens no mar ou na água. Diz? Eu acho que são mais afoitos, são mais aventureiros, querem... Sim, também é verdade, também arriscam mais, não é? Por exemplo, no caso da utilização recreativa nos desportos, da utilização recreativa das zonas balneares. Mas também temos outros fatores, que é os trabalhos no mar. Quem é que trabalha no mar? Quem é que faz pesca? Os homens, não é? Sim. Então, quando os barcos naufragam, quem é que possivelmente pode sofrer um afogamento fatal? Os homens. Não é? Depois temos outras situações que não são contabilizadas e daí nós dizermos que este número atual de 372 mil mortes pode subir até 50% mais, não é? Porque os afogamentos decorrentes do transporte, por exemplo, acidentes com barcos, acidentes rodoviários em que carros caem em meio aquático e as mortes intencionais, ou seja, o suicídio por afogamento não é contabilizado nestes números. E as mortes também muito importante decorrentes
muito cheias de catástrofes naturais que também não são contabilizados. Daí este número poder ser muito mais elevado do que aquilo que pensamos hoje em dia. Continuando, em relação já percebemos mais ou menos porque é que os homens se afogam mais. Em relação ao afogamento infantil, é importante reterem que, principalmente para quem é pai, que os afogamentos, mais de 80% das vezes, ocorrem na presença do adulto e está relacionado com falhas momentâneas na supervisão ou na existência desta. Não é? Daí nós dizermos sempre que quando as crianças estão próximas de uma zona com água, um adulto que está a supervisionar a atividade da criança deve estar não mais de 1 metro a um braço de distância da criança. Nós podemos ir pensar, isto também é exagero, mas não, as coisas acontecem muito rápido. É muito fácil uma criança ir atrás de um brinquedo e cair numa piscina, é muito fácil ela estar à beira-mar, vir assim uma onda mais praiada e ela começar a rebolar e ir para dentro da água, daí ser necessário um adulto estar próximo para poder intervir rapidamente. Aqui a rapidez de intervenção é uma das chaves. Na Europa, temos atualmente, mais uma vez, temos cerca de 23 mil afogamentos fatais, fora os não fatais, que nós temos dificuldade em conhecer, por ano. Continua a ser a segunda causa de morte nas crianças entre os 4 anos e os 15 anos. Não é? E aqui na Europa normalmente acontece em planos de água construídos, como piscinas, tanques, coisas desse género. E atualmente sabemos que o afogamento na Europa ainda mata mais crianças do que a tuberculose, a sida, o sarampo, a meningite e a hepatite, todas combinadas. Por isso, daí estão a ver a dimensão de um problema que nós temamos muitas vezes em não reconhecer. Pelo menos a nível político, esse reconhecimento tem a acontecer e refiro-me sem problema algum a Portugal. Não é? Nós continuamos a achar que o afogamento só acontece nos outros países. Agora, vamos só dar o exemplo quando eu e o João estivemos na Austrália, que na Austrália as crianças tinham que, não sei se hoje em dia ainda é assim, mas tinham que, assim como sabem ler, como sabem escrever, como sabem fazer contas de matemática, tinham que saber nadar. Pronto, não sei se claro que há de haver sítios na Austrália que eles não devem ter todas as piscinas, mas é assim, a maior parte do sistema escolar eles eram obrigados a saber nadar. Pronto. Sim, exatamente. E temos exemplos próximos de nós, da realidade europeia, Noruega, Suíça, Grécia, Bélgica. As crianças têm que saber nadar desde o pré-escolar. São incentivadas a ter essas atividades aquáticas. Por exemplo, no caso da Noruega, eles em certas zonas tinham dificuldade, como tu estavas a dizer, em ter piscinas disponíveis para as crianças poderem aprender a nadar. Mas a lógica, e eles são um país que tem um clima muito agreste, muito frio, a lógica é sempre aprender a nadar enquanto aprendem a utilizar o meio exterior, utilizarem a natureza. Porque eles também têm que saber nadar no lago, também têm que saber estar no mar com insegurança, também têm que saber, sei lá, ir a um rio, fazer atividades perto de um rio com a família, têm que saber estar nesses sítios, não é? Não é só dentro da piscina. E nós em Portugal passámos da fase da natação, quando era pequenina, eu sou jovem, a natação era um luxo. Alguém poder ter aulas de natação, não é? Era um luxo. Agora, felizmente, já não é tanto. Já está mais acessível a um grande número de crianças, mas ainda não está a todas. Quem sofre mais com isso são as famílias que não têm capacidade económica para colocar os filhos, não é? A ter aulas de natação. Também já existem mais programas gratuitos a nível municipal para as atividades aquáticas, por exemplo, crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo, isso já está mais disseminado, já é um grande avanço nosso, mas falta fazer mais. Não é? Falta, por exemplo, o reconhecimento das escolas de surf como a nossa, que trabalham este tipo de competências, desde os alunos mais novinhos até aos alunos adultos. Falta trabalharmos mais isso. Falta
Em Portugal também já temos o ensino generalizado do suporte básico de vida da escola. Ele não está a ser implementado de forma generalizada, pelo que me tenho apercebido, em Portugal, porque faltam recursos para ensinar, faltam coisas desse género, falta formação. Agora é dando passinho a passinho, devagarinho. Não é? A Federação Portuguesa dos Salvadores também está a fazer um trabalho excelente nesse sentido e estamos a evoluir devagarinho. Contudo, a realidade das mortes fatais por afogamento em Portugal, como é o caso do que aconteceu em 2017 e tem vindo a acontecer desde 2009, é isso que as pessoas não têm a mínima noção, é uma realidade negra. Nós temos uma taxa, entre 20 países da Europa Ocidental, nós temos uma taxa consideravelmente elevada de afogamentos fatais. Isto não se pode admitir num país que tem uma extensa costa, não é? E que tem muita gente a viver no litoral. Já sem falar das pessoas que vivem em situações onde existem águas interiores, não é? Rios, lagos, coisas desse género, barragens. Temos 122 mortes anuais em 2017 por afogamentos fatais. Tinham noção deste número? Mínima, não era? Não tinham mínima. Desde 2009, o afogamento aumentou, já não tenho bem presente a percentagem, 60 e tal %. E este ano, então, nas praias foi mato. O mês em que se afogaram mais pessoas, já não sei se foi em 2017 ou 2018. Um destes anos foi em abril. Devem imaginar porquê. Não há vigilância nas praias, provavelmente, nesse mês. Foi em Só em foi junho. em 2018. Imaginar porquê. Só em junho, não é? A época balnear, os nadadores salvadores pagos pelos concessionários só aparecem em junho, ou seja, até dia 1 de junho todas as praias que normalmente no verão têm... Maio no máximo, não é? Ou maio, não há nadadores salvadores. E depois temos outra questão, que é nesta altura do ano, em março, abril, vocês com certeza, quem tem aulas comigo já me ouviu dizer que em março, abril começam as minhas dores de barriga. Não é? Porquê? Que eu tenho dores de barriga nesta altura. É porque os fundos ainda estão muito instáveis, as marés grandes de inverno. Mas o tempo começa a ficar mais quente e as pessoas começam a ir mais à praia. E se esta altura, para nós que estamos a ter ao surf, já é uma altura perigosa, daí muitas minhas dores de barriga, para quem não tem um dispositivo de flutuação com uma prancha, ainda pior. Às vezes basta ir dar um mergulho, se dá um mergulho no sítio errado, já foi. Apanha o expresso para o outside. Vai no agueiro, não é? Agora, aqui na Ericeira, na praia da Foz do Lisandro, assim, nós passamos talvez uns 5 ou 6 meses sem ir lá no inverno. E acontece também isso até a nível às vezes das aulas, é que há dias que começam a haver dias mais pequenos e depois perguntam-me sempre, então hoje não podemos ir para ali fazer aula, está tão pequeno. E eu também gosto, eu sei, claro, por experiência, que há as areias ainda estão ali muito, não estão assentes e que há muitas correntes, e às vezes mesmo dias que estejam tão pequenos, mas estão muito perigosos. Sim. Sim, aqui, por exemplo, em Portugal também acontece. Se vocês repararem, aquela relação dos homens terem afogamentos fatais no dobro em relação às mulheres, aqui em Portugal é um bocadinho mais. E na Europa os homens não morrem 2 vezes mais, morrem 4 vezes mais do que as mulheres. Não é? Ou seja, são um grupo de risco e que exige maior intervenção, nomeadamente nos setores que trabalham no mar, como o setor da pesca e dos transportes. Não é? Há muitos pescadores que nunca aprenderam a nadar, isso é uma coisa... Sim, há muitos pescadores que não sabem nadar. Não é? Trabalham sem colete salva-vidas, uma vida inteira, se for preciso. Sim, isso é uma zona que realmente temos que ter, exige mais intervenção. Em termos de faixa etária, se vocês repararem, tem acontecido aqui mais nos adultos em Portugal, em relação a Portugal. Não tanto nas faixas etárias mais baixas como acontece no resto da Europa e no mundo.
Até agora, alguma dúvida? Ok. Por exemplo, aqui um conceito que vinha naquele... Também foi abordado pelo Dudley, aquele autor que estudou literacia física, está a estudar literacia física em meio aquático, em que ele dizia-nos que a literacia física em meio aquático pode funcionar quase como uma vacina contra o afogamento. Isto não significa que quem tem literacia física em meio aquático seja imune, seja à prova de afogamento, não quer dizer isso, porque da mesma maneira que quando nós recebemos a vacina da gripe, não quer dizer que nós sejamos à prova de gripe, podemos apanhar a gripe na mesma, não é? Aqui a lógica é mais ou menos a mesma. A literacia física enquanto imunidade ao afogamento funciona desta forma que vou tentar explicar aqui sim, através destes esquemas. Nós temos aqui assim uma situação em que não existem pessoas com literacia física, ou seja, não existe imunidade numa determinada comunidade que utiliza a água. O que é que acontece? Existem aqui pessoas que estão em perigo, certo? Podem estar a sofrer uma situação de afogamento, e como as pessoas à volta não têm esse conjunto de conhecimentos, de competências, de atitudes face ao meio aquático, com certeza que também poderão ser contagiadas, entre aspas, e poderão correr maior risco. Certo? Esta situação aqui em que diz que não existe imunidade na comunidade que utiliza esse meio aquático. As pessoas suscetíveis, visto que estão em contato com pessoas em risco, também podem correr mais risco. Agora vamos ver o contrário. Se existirem pessoas com literacia física em meio aquático dentro da comunidade, o que é que se deduz que uma pessoa literada faça? Que tenha conhecimento, que pratique autonomamente, mas que também ajude os outros a ter, não é? Aqui na questão da segurança é a mesma coisa. Se existem pessoas nessa comunidade que têm capacidade, competências e atitudes para estar neste meio aquático, vão ajudar os outros a também adquirir essa dita imunidade, certo? E possivelmente até vão poder ajudar quem está em maior risco, quem já está contagiado, quem se está a afogar, certo? Está compreendida esta lógica? Pronto. Daí, quando nós falamos de estratégias de prevenção do afogamento, a educação é uma das melhores estratégias a nível comunitário para combater este tipo de lesão não intencional, não é? Porque se nós temos pessoas com literacia física em meio aquático a utilizar determinado meio, essas pessoas poderão muito bem servir de ajuda a outras que ainda não conseguem atingir esse estado de desenvolvimento de competências e de atitudes e de comportamentos. Ajudam, ensinam. Não é? Ajudam e ensinam, sim, é essa a lógica. É um bocadinho o comportamento de grupo, não é? Sim, exatamente. O grupo tem este conhecimento, os outros não têm, junta-se tudo e aquilo começa-se a fundir e começa... Sim. No entanto, se um conjunto de pessoas que não têm conhecimento se juntar, acontece o contrário, eles não vão melhorar por não conhecerem, Claro, não é? claro. A lógica é semelhante. Alguma dúvida até agora? Vamos ir avançar um bocadinho mais rápido, já está na hora do almoço. Código de conduta. É a última parte da primeira parte. Estas regras vocês já sabem, estão lá no site do Beachcam. Isto é mais para o nível de aperfeiçoamento e avançado. Por exemplo, quando estão a entrar para irem para o outside, para a zona de rebentação, se vier uma onda grande, nunca largar a prancha, ou no máximo, se vocês virem que têm mesmo que largar a prancha, olhem à vossa volta para ver se existe alguém que está atrás de vocês. Está bem? Para não correrem o risco de fazer com que a vossa prancha bata em alguém. Depois comunicar, não é? Se eu vou apanhar uma onda, tenho que dizer alguma coisa, se vou para a direita, se vou para a esquerda, para possivelmente dar a oportunidade dos outros surfistas também poder surfar a mesma onda, se existir essa possibilidade. Depois, não apanhar a onda à frente, e assim, à frente de quem já está a surfar, chamado dropinaço, sim, não dropinar. Aqui, se eu vou passar a rebentação, devo passar sempre pelo canal, pela zona onde não há rebentação e onde normalmente existem correntes que nos ajudam. Deve ser painel.
E fora da linha de onda do surfista. Exatamente, fora da linha de onda do surfista. No Ali caso está. de, por exemplo, imaginem que eu fiz uma onda e que terminei mesmo, pá, caí. Apanhei um caldo e caí a meio do pico. O que é que eu devo fazer? Se não existe esta possibilidade de passar a tempo para o canal, eu devo sempre escolher dirigir-me para a zona da espuma se vier alguém numa onda a seguir à minha. Sim? Que é o que Depende. muita gente inexperiente não faz. Pois, começa a querer Remam, escapar. querem se escapar e remam. Eu digo isto muitas vezes nas aulas. Malta, quem está a passar a arrebentação é o sacrificado. Sim. Vai ter que levar com a onda em cima. Não se pode atravessar à frente do outro. Digo isto muitas vezes. Temos pessoas sacrificadas. Pois, aqui assim. Isto já falámos muito nas outras aulas. Falamos muito. Não pôr a carroça à frente dos bois, como se diz aqui na minha terra. Ou seja, não querer dar um passo maior do que a perna, querer surfar, se calhar, condições mais exigentes do que aquelas que o nosso nível de competência técnica e outros níveis, mesmo estado emocional e conhecimento das regras e do contexto permitem. Se eu vejo que o mar está muito grande, pá, posso tentar ir um bocadinho mais além. Mas se eu continuo a sentir-me muito desconfortável e se já estou quase num estado à beira de entrar num ataque de pânico, pá, claro que não vale a pena. Se eu vejo que o mar está grande mais para mim, eu não vou entrar e não vou pôr-me em risco e colocar outras pessoas em risco se for possível, se for preciso, não é? Até agora. Epá, o problema foi vocês no início não terem... Foi chato, não terem tido acesso aos slides. João, pois consegues misturar a voz com a apresentação? Como assim? A voz com a apresentação? Com a apresentação da Dora, ela ali no início não estavam os slides. Não. Eu não sou grande especialista nessas coisas. Então, pois olha, pois podes disponibilizar a sua apresentação. Partilho a apresentação para eles. É mais fácil. Então agora vamos entrar na... Assim ouvem a apresentação e vão passando vocês os slides. Calhar mais. Por aqui não consigo, não tenho competências técnicas. Se me enviar as gravações eu posso tentar, mas também não sei se vou conseguir. Vamos à segunda parte. Vamos falar agora, falámos em segurança no geral, na modalidade, alguns problemas que podíamos ter que enfrentar. Agora vamos falar das regras de segurança e do plano de emergência da escola, está bem? São mais 2 slides com alguns tópicos e muito disto nós vamos falar. Desculpa, Dora, nada que vocês não saibam. Nada Vocês... que... Falamos isto muitas vezes. Aliás, a Dora falou da maioria das coisas que vão estar aqui escritas hoje. Portanto, não é nada de novo. Em relação aqui ao plano de emergência, não é mais algo que é obrigatório em todas as escolas e não é mais do que o planeamento das ações que nós devemos ter de prevenção durante e depois de um acidente ocorrer na escola. Por isso, nós temos de ter noção, como disse na primeira parte, dos acidentes que mais provavelmente podem acontecer na prática de surf, do contexto onde trabalhamos e onde vocês aprendem e das formas de atuar caso ocorra algum desses acidentes. Não é mais do que o plano de emergência, não é mais do que isso. Não é? Regras de segurança. Isto vocês já sabem todos, estão fartos de saber desde a primeira aula que nós estamos sempre a martelar-vos na cabeça com isto. Até mesmo à exaustão. Respeitar as nossas indicações, como é óbvio, não é? Nós podemos errar às vezes, errar é humano, mas normalmente, tendo em conta que somos treinadores e temos mais conhecimento do meio, conseguimos dar-nos indicações corretas para estarem em segurança, manterem-se sempre na zona da aula, muito também por causa da existência de outras escolas, que também têm o seu direito à prática e a lecionar, ter atenção aos pontos de referência. As bandeiras são um bom ponto de referência enquanto à nossa zona de aula. No caso de não existirem bandeiras, que
raramente acontece, porque nós temos que, por regra, por despacho da capitania, usar sempre essas bandeiras. Na ausência delas, utilizar como ponto de referência um ponto fixo em terra, um edifício, sei lá, algo que dê para diferenciar bem. Depois, posição da prancha. Quando eu estou a levar a prancha para dentro d'água, nunca vou ter a prancha nesta posição em relação ao meu corpo, perpendicular, ou seja, devo sempre levá-la ao lado do meu corpo e ir saltando as ondas. Controle sobre a prancha. Devo estar sempre a agarrar a prancha. Vocês já sabem isto, cai da onda. A primeira coisa que eu faço é ver onde é que está a minha prancha, puxar a prancha para mim e agarrá-la, controlá-la, também. Nunca mergulhar de cabeça, como nós falámos há pouco, por causa das lesões cervicais e na cabeça, quando batemos no fundo. E aqui eu acrescentaria também, no caso de quem está na aprendizagem no nível 1, apanhar as espuminhas, nunca saltar de pés. Normalmente são zonas pouco profundas onde estão a ter aula e podem acabar por fazer uma fratura num dos ossinhos do pé ou num dedo do pé. Um entorse. Ou um entorse. Acontece muito. Sim, isso é completamente desnecessário. Tá bem? Como é que devemos cair? Vamos na prancha, devemos deixar cair o corpo para trás, para a para trás e um bocadinho para o lado. Está bem? Já dar uma cambalhotazita para trás, deixar rolar assim o corpo devagarinho, para não é tirarem-se para trás à maluca. E proteger a cabeça. Pronto, isto na iniciação. Se na iniciação não é fácil, quem está no nível avançado então não é nada fácil. Tentar antecipar, às vezes com uma onda mais cavada, antecipar a queda de modo a protegerem logo a cara e a cabeça. Possivelmente até fazem isso, mas é já quando já estão debaixo d'água a rebolar, no caso de baterem no fundo, não é? Ou esquecem-se sempre. Aqui para o Marco, para a Jéssica, para a Aler. Depende, não é? Ok, mas é importante. Normalmente sinto que cai para trás da prancha, não tenho se calhar tanto cuidado em proteger, mas sinto que embiquei, normalmente tem a tendência a pôr os braços à volta da cabeça. Mesmo com o capacete, há uma parte da cara que fica exposta, não é? E acho que... Sim. Acho que isso é uma coisa muito importante. Depois fazer aquilo que o João disse, que é enrolar ligeiramente o corpo, mas manter o corpo molinho, sem muita tensão muscular, ok? Porque se for assim um wipeout daqueles intensos, com ondas maiores, mais cavadas, é possível que nós passemos uns bons segundos dentro da água às cambalhotas e até eventualmente a bater no fundo, como aconteceu ao Paulinho nos coxos. E o que acontece? Se nós tivermos o corpo muito tenso, os músculos contraídos, estamos a gastar mais energia, ok? O segredo é manter o corpo molinho, tentar relaxar, mãos na cara, na cabeça e tentar deixar que a onda vos leve. Quando deixarem de sentir o efeito da onda no vosso corpo, ok. É tempo de procurar o fundo com os pés e empurrar o fundo de modo a irmos até à superfície. Sim, naqueles casos mais termos com wipeouts mais perigosos. Faz sentido? Okay? Não vale a pena, se vocês estão debaixo de água a lutar com a onda para vir à superfície, vocês não vêm à superfície de maneira nenhuma. E depois, enquanto a onda estiver a exercer esse efeito, e depois só estão a gastar energia desnecessariamente, não é? E oxigênio que vão precisar. E há outra coisa, se nós estivermos em tensão, a probabilidade da lesão pode ser maior. Sim. Se houver contacto com alguma superfície mais rixa, também a lesão acaba por ser maior do que se tiver. É como as crianças caem e não se magoam, se eu me cair parto-me todo. Pronto, porque sou mais tenso, portanto deixar fluir. Sim, exatamente. Pronto, e depois atenção à cabeça, proteger a cabeça que já falámos, e atenção às correntes que também já falámos há pouco. Falámos na aula anterior dos fatores ambientais. Em relação Sim. A intenção às correntes é, independentemente da zona da aula e de nós estarmos convosco dentro da água,
sempre que acabamos uma onda, sempre que estamos a passar o outside, temos de estar sempre a analisar as condições, constantemente. Sempre a ver como é que está, olhar para trás, ver, ok, estou a ser arrastado para aqui, não estou a passar bem a arrebentação porque estou num canal. Temos de estar sempre a fazer essa avaliação. Obviamente que para nós acaba se calhar um bocadinho de ser mais fácil quando temos alunos mais iniciados e estão à beirinha a controlar a zona da aula. Todos, no caso que vocês estão aqui, que já são alunos que vão para o outside e já têm uma autonomia grande, vocês já há momentos que não é estarem sozinhos, mas têm que passar a arrebentação, nós não andamos ali sempre atrás de vocês e é importante estar sempre a fazer essa análise das condições. Ok. Pronto, em relação às regras de segurança mais gerais, nós também já falámos delas durante a primeira parte. Ter cuidado sempre com a hidratação, ok? De inverno, levar o chazinho, sempre a beber depois da aula, mesmo para ajudar na recuperação da nossa temperatura normal, não é? Depois usar protetor solar, também já falámos, de como usar e as zonas mais sensíveis que estão mais expostas, no caso dos surfistas. Nunca surfar sozinho, se possível. Às vezes, pronto, até podemos ter vontade de surfar sozinhos, mas mesmo para quem já é um surfista de nível avançado, nós nunca sabemos quando é que nos vamos sentir mal, quando é que batemos com a cabeça no fundo, algo do género, tá? E situações imprevistas podem sempre acontecer. Daí ser sempre bom nós irmos com alguém, no máximo pedir a alguém que esteja na praia que tenha ido connosco à praia, que fique na areia, que olhe para nós, que nos controle. Sim? E saber nadar, obviamente. Nadar de vez em quando, assim na condição física na praia, até vos colocamos a ir nadar. O bodyboard vai só com um pé de pato, para simular a perda de um pé de pato, ou vai sem pés de pato, não é? Isto também é uma questão muito importante, tanto em piscina, saber nadar em piscina, mas também saber nadar no mar, porque é no mar que nós vamos surfar e é no mar que nós eventualmente vamos perder a prancha ou um pé de pato. E são dois meios muito diferentes em termos no que diz respeito às competências, da aplicação das competências aquáticas. Aqui, em relação ao nosso plano de emergência, nós nas disposições gerais temos como princípio que levamos sempre um kit de primeiros socorros, é aquela malinha que normalmente eu ou o João, no caso quem está em Carcavelos, levamos para a praia, aquela malinha cor-de-rosa térmica. Temos sempre alguém com um telemóvel disponível, normalmente é sempre o João, que está cá a gravar, não é? No caso, quem está em Carcavelos. Ou fica dentro da mochila, quando estou mais Ou está adiantado, dentro da eu piscina, levo-me sempre o telefone lá na mochila. Sim, ou está dentro da mochila. Equipamento adequado, já falámos, sempre tendo em consideração as condições que estamos a enfrentar naquele dia e o vosso nível de prática, não é? Muitas vezes, por exemplo, se tiver um mar muito pequenino, é comum nós dizermos: olha, leva uma pranchinha maior para te divertires. Isto é algo que não tem a ver com segurança, mas é um exemplo de adaptação do meio, dos materiais ao meio de prática. Depois as quilhas, se serem de plástico, mais flexíveis, ou seja, não existe tanta possibilidade de se cortarem nelas do que aquelas mais rígidas de carbono, por exemplo, no caso da aprendizagem, e depois tentar, o máximo possível, ter turmas do mesmo nível de aprendizagem, está bem? E ter um instrutor por nível. Se vocês repararem, existiram aulas, e temos que ser sinceros, existiram aulas em que, por exemplo, o João tinha que estar fora e só fui a dar aulas, ou havia muitos alunos de um determinado nível, e vocês que sentiram com certeza que para quem estava a dar aula aquilo era, para controlar era difícil. Sim, Nós estávamos sempre com o coração nas mãos. Por exemplo, se eu tiver que ficar com uma turma de inside e com uma turma de outside ao mesmo tempo, estou no inside, estou sempre cabeça no ar. Às vezes é difícil dar feedbacks de jeito a quem está numa turma de iniciação, não é? À minha frente, quando tenho que estar a controlar, a assegurar que quem está lá fora está minimamente seguro, não é? Mas felizmente nesta escola estas situações são raras de acontecer. Temos ali um ou outro caso de alunos que às vezes dispersam-se um bocadinho, sim, se perdem um bocadinho dentro d'água. Mas pronto. Antes da aula. Os bodyboards são tramados, pá.
Ou és bodyboarders. Antes da aula temos sempre como princípio analisar as condições do mar, não só para saber a praia em que as situações estão melhores para a prática, mas também por estas questões da segurança. Ter sempre presente as normas de segurança da escola, o local da aula, as características do contexto em que estamos a dar a aula e adequar a zona da aula ao nível de prática dos alunos. Daí, por vezes, de vez em quando acontece o João ir com um grupo para um lado da praia e eu ficar com outro grupo, por exemplo, um grupo de nível de competência ainda mais de iniciação no outro lado. Isso é comum acontecer. E depois saber a localização do nadador Salvador e possivelmente falar com ele antes de irmos dar a aula para saber se a zona onde queremos ir se é adequada e se não há problema nenhum em estarmos lá. Mas durante o verão é importante. Durante a aula, kit de primeiros socorros e telemóvel sempre na areia, não é? Perto o mais possível da linha d'água. Em caso de acidente, todos os alunos saem da água. E em caso de acidente em relação ao treinador ou à lesão, os alunos também devem sair. Tá? Não podem ficar sem supervisão, estando numa escola, não podem ficar sem supervisão na aula. Isto já me aconteceu numa altura em que eu tinha tomado um antibiótico, daqueles fortes de toma única, e tive uma reação um bocado estranha ao antibiótico, estava-me a sentir bastante mal na aula, a ponto de eu achar que ia desmaiar dentro de água. Ou seja, para me proteger, saí logo da água, não é? Mas tive preocupação antes de me deitar com o pés para o ar na areia, de chamar os alunos todos. Tive pena, eles deixaram de ter metade da aula, mas teve que ser. Não ia deixá-los na costa à solta, sozinhos, estando eu quase a desmaiar na areia, não é? Ia sentir-me mal. Ainda por cima, o João naquela altura estava a dar aulas com outro grupo numa zona mais afastada. Não façam como aconteceu eu estar a dar aula no Alentejo. Foi o verão passado e está uma escola ao lado a dar aula, há um miúdo pequeno que se magoa, começa a sangrar do nariz, o instrutor está com o miúdo, sai da água, sai a correr, sai da água com o miúdo aflito, com o pai à beira da água, sai da água e o instrutor, quem conhece a Praia de Malhão sabe o que é, está as rochas no meio, o instrutor sai da água e começa a correr em direção aos nadadores salvadores no outro lado da praia, ou seja, não tinha primeiros socorros, e os alunos que tinham crianças ficaram todos dentro da água à sua mercê. Mas pronto, eu o que é que eu fiz? Saí da água, tirei os meus alunos, fui dar apoio ao miúdo e chamei os alunos dele para fora da água. Eu não tinha nada a ver comigo. Tem que ser assim mesmo. Tá. Qualquer distraçãozinha no meio que tem tanta variabilidade. E estávamos a falar de crianças de iniciação, nem estávamos sequer a falar de adultos. Que eu, se fosse um adulto, imaginem que estava a Jéssica na água, que são pessoas que eu já conheço e sei que vão surfar também sozinhos. Se calhar, olha, eu vou ali, fiquem aqui em frente entre as bandeiras, eu vou ali ver as coisas. Mas não, eram crianças e isso são situações que não podem acontecer, jamais. Uhum. E depois, aqui sim, durante a aula, em caso de acidente, que seja necessário ajuda diferenciada ou transportar para o hospital, chamar sempre o nadador Salvador e possivelmente ligar 112 para assegurar esse transporte diferenciado. Está bem? Pronto, esta foi a nossa aula de segurança. Eu agora queria, em jeito de resumo, ir passar aqui assim os slides todos, só para vocês visualizarem aquilo que estivemos a falar. Basicamente, este foi o início da nossa aula, em jeito de balanço. Vocês responderam estas 3 questões e ao responderem estas 3 questões falaram de quase tudo o que falámos a seguir na parte 1 da aula. Depois falámos nas questões da literacia física meio aquático e que tipo, em relação à segurança, que tipo de aprendizagens deveríamos ter
devia uma pessoa com literacia física adquirir, não é? Falámos dos fatores a considerar na segurança nos desportos de ondas. Admitimos estes 3 fatores e depois, dentro deles, estivemos a explorar estes tópicos que aqui vêm. Falámos das lesões traumáticas agudas, ou seja, que acontecem uma vez, passado algum tempo de recuperação, deixam de ter a lesão que tiveram, mas também temos lesões que podem ser crónicas e essas não falámos. Tá? Assim, muito rapidamente, lesões crónicas no surf, no bodyboard, são muito semelhantes àquelas que acontecem na natação e que o João Paulinho conhece, com certeza, que é lesões ao nível do ombro, tendinites, ok? Vem muito pelo uso repetitivo deste movimento acima da cabeça para a abraçada, não é? No caso da natação da abraçada, da remada, no surf e no bodyboard. Nos desportos de ondas também temos muitos problemas relacionados com a coluna e com a cervical, muito pela postura que temos durante a remada, não é? Passamos a maior parte do tempo a remar, cerca de 50%, depois uns cerca de 45% à espera da onda e apenas 3 a 5% efetivamente a surfar a onda. Daí, com o passar dos anos de prática, começarem a aparecer estas lesões crónicas a nível do ombro, mais uma vez, mais frequente, e a nível da coluna. Falámos depois também, em termos de localização das lesões agudas, onde é que apareciam mais. Vimos que era mais aqui ao nível da cabeça, da cervical e do membro inferior. Vimos que existem já estudos em Portugal sobre isto. Tivemos a ver que lesões podem ser causadas pelo envolvimento, não é? Tivemos a explorar estas. Existem outro tipo de lesões, como os bicos de ouriço, que tivemos aqui a falar com a Inês, que ela não gosta de usar botas, não é? E depois apanhar assim uns bicos de ouriço de vez em quando, e uns cortes. Tivemos a falar agora, isto já viram, do conceito de afogamento, a explorar o que é que acontece a nível mundial, europeu e em Portugal. Vimos que o afogamento em Portugal é um problema real, não é brincadeira alguma. Isto são apenas dados de afogamentos fatais, falta agora sabermos dos outros, não é? Dos resgates que são feitos e daqueles que são feitos e que não são relatados, que os relatórios não são preenchidos sequer. Vou dizer que uma professora de Educação Física da telescola. Poça, está difícil. Está difícil acabar esta aula. Não sei se chegou a ti um vídeo de uma professora de Educação Física. Vi. Acho lamentável. Por amor de Deus. Estão a fazer um esforço tremendo e ainda gozam. Pronto, não interessa, ainda gozam com a situação por cima. Ok, continuando, para terminar, falámos nesta ideia de ter alguma imunidade ao afogamento, se nós formos fisicamente literados. Se quiseres, põe a tela. Obrigada. Nada. Falámos desta ideia de ter imunidade ao afogamento, não é? É uma ideia interessante que se poderia explorar mais. Imunidade não significa ser à prova de afogamento, já vimos isso também, temos de ter cuidado a explorar este tipo de conceito. Vimos o código de conduta do surf, que nós também já conhecíamos em parte, não é? Já deveríamos conhecer, principalmente quem é do nível aperfeiçoamento e avançado. E depois agora nesta segunda parte tivemos a ver as regras de segurança que nós já sabemos extensamente desde a primeira aula e o plano de emergência da escola, também os tópicozinhos mais importantes. Sim? Até agora, há alguma dúvida, algum tema que quisessem ter explorado mais? Esta aula foi dura, foi comprida demais. Mas no início acho que teve uma boa interação, vocês pensaram muito sobre aquilo que, em termos de segurança, sobre o que já vos tinha acontecido e acho que foi a parte mais interessante. Não é? Uma próxima aula, quem está aqui assim, tem alguma coisa que queiram sugerir? Já sugeriram ao João que falássemos das correntes? Algum tema que queiram ver mais tratado? Adora, não estavas logo no início, vamos em princípio tentar fazer análise das ondas, quando eles enviarem vídeos,
Ok. Um Boa. bocadinho diferente também, para não ser assim tão teórica, também para variar Também uma Pois, isso é importante agora. vez tinha dado uma sugestão num formulário da Google que preenchi, que era a realização, as estratégias para a realização de determinadas manobras. Por exemplo, a seguir a um cutback, ou a seguir a um bottom turn, o que é que eu devo fazer para fazer uma cavada de frontside ou de backside. Na próxima semana, se calhar, falamos disso tudo. Sim. Pois, eu acho que enquadra-se no tema que vocês estão a... Sim, eu na próxima semana... Sim, eu na próxima semana, aliás, já vos tinha enviado mensagens a pedir que selecionassem alguns vídeos vossos para depois se fazer a análise. O que é que poderia fazer, em melhorar, em o que é que está bem feito, o que é que está mal feito, e criar estratégias. E no início da aula eu vou querer abordar um tema que é uma coisa rápida, não quero perder muito tempo, que é sobre o treino complementar. Ou seja, é estratégias que nós podemos adotar fora d'água para melhorarmos o rendimento dentro d'água. E pronto, se calhar vai um bocadinho de encontro àquilo que tu estavas a dizer. Mas João, eu vou ter que ir sair, está bem? Não te importas, desculpa lá. Temos todos. Obrigado. Vá, até já, obrigado. Obrigada por terem ficado. Fiquem bem. Então vá, um abraço a todos. Obrigado, Dora, pelo tema. Tchau, beijinhos. E vamos falando. Vá. Inês, obrigado. É para apareceres mais vezes agora, não é? Tá, bora. Até tá. Então vá, tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau.